Olá, eu me chamo Douglas, faço parte do grupo 11 do trabalho de tecnologias de banco de dados. E nessa apresentação, o Luiz e eu vamos falar um pouco sobre os bancos de dados ativos. Os bancos de dados convencionais são passivos. Isso quer dizer que eles apenas executam consultas e transações que são enviadas explicitamente por um usuário ou aplicação. Eles são orientados por um princípio de atualização passiva, ou seja, os clientes que controlam as atualizações no SGBD, e em alguns contextos é importante monitorar situações de interesse para que o SGBD possa reagir e enviar uma resposta adequada a um determinado evento. Nesses casos, não é interessante fazer o uso de bancos de dados passivos. No exemplo que a gente trouxe aqui, podemos ver como funcionaria um sistema de controle de estoque de uma livraria, e se o usuário quiser saber se ele pode fazer ou não pedidos de mais exemplares, ele deverá fazer uma consulta explícita ao banco que retornará para ele uma resposta. Ele poderá tratar essa resposta, por exemplo, dentro de uma condição, e se essa condição for verdadeira, ele poderá fazer o pedido de mais exemplares. Podemos ver que nesse exemplo é mais interessante fazer uso de um banco de dados ativo. Os bancos de dados ativos são bancos de dados que são integrados a mecanismos que permitem o gerenciamento automático dos dados, ou seja, gatilhos que permitem reações automáticas a situações relevantes dentro de um determinado contexto. Esses mecanismos possibilitam a descrição e o monitoramento de regras ativas, ou seja, as regras evento, condição, ação. Usando o exemplo anterior no contexto de bancos de dados ativos, vemos que ao ser feita uma transação de venda, o banco ativa um gatilho e faz a verificação de uma condição. E se essa condição for verdadeira, ele emite um sinal dizendo que é necessário fazer o pedido de mais exemplares. E é dessa forma que funciona o banco de dados ativo. Ele suporta funcionalidades como controle de integridade, dados derivados e notificação de mudanças. Olá, eu sou o Luiz Henrique e agora vamos falar um pouco sobre os objetivos de bancos de dados ativos. Como comentado anteriormente pelo Douglas, existem aplicações que demandam respostas reativas em seu funcionamento, ou seja, necessitam que ações sejam tomadas em seu sistema sem que seja necessário uma requisição do usuário. Os bancos de dados ativos buscam basicamente dar suporte a essas aplicações, dando a bancos de dados mecanismos que permitem que o gerenciamento de dados automático aconteça. E agora vamos comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do banco de dados ativos. Antes de pensarmos em possíveis aplicações para essa tecnologia, precisamos entender as suas vantagens e desvantagens que trazem consigo em sua implementação. Primeiramente, tratando sobre as suas vantagens, como comentamos anteriormente, a implementação de bancos de dados ativos traz para os bancos de dados tradicionais recursos poderosos de processamento de regras. Também podemos destacar como vantagem a centralização dessas regras de negócio que, ao invés de estarem espalhadas pela aplicação, estão concentradas na camada de banco de dados. Ainda relacionado a isso, podemos citar como uma das vantagens a diminuição de redundância de operações de verificação, pois, ao essas regras estarem concentradas na camada de banco de dados, não é necessário uma série de validações que acontecem quando eles estão na aplicação. Apesar dessas vantagens, os bancos de dados ativos também podem trazer desvantagens, e esses devem ser pontos de bastante atenção para a gente. Como primeira desvantagem, os bancos de dados ativos, devido a essa complexidade que é implementada com múltiplos gatilhos, podem causar inconsistências em si, sendo difíceis de ser mantidos. Os bancos de dados ativos também, em alguns casos, podem ter perda de desempenho devido a uma série de fatores, como, por exemplo, o desperdício de pooling em seu funcionamento. E claro, devido a toda essa complexidade que eu comentei, os bancos de dados ativos também têm uma dificuldade maior de manutenção. Agora que já entendemos um pouco melhor o que é banco de dados ativos e suas vantagens e desvantagens, podemos começar a entender as ferramentas que estão disponíveis no mercado para sua aplicação. Falaremos hoje de duas principais ferramentas, o HiPACK e o Postgres. Primeiro, falando sobre o HiPACK, ele é um banco de dados ativos orientado a objetos, ou seja,
As regras implementadas são tratadas como objetos, o que permite que essas mesmas regras sejam relacionadas com outros objetos, ou seja, com outras regras. Esse banco de dados busca sanar duas principais dores, sendo ela o suporte à manipulação de restrições temporais e até um dos problemas que a gente comentou anteriormente, o desperdício de pooling, tendo como seu principal objetivo fornecer um tempo de resposta para eventos críticos, um ótimo tempo de resposta. Esse banco de dados se utiliza de técnicas de otimização de eventos múltiplos, gerenciamento de dados derivados e avaliação incremental de condições. Outro exemplo de ferramenta é o banco Postgres. Ele é um banco de dados relacional gratuito de código aberto. É uma extensão de um sistema de gerenciamento de bancos de dados relacional, que inclui um sistema de gatilho de propósito geral. O sistema de gatilho pretende ser usado como uma linguagem para a implementação de visões, visões materializadas, visões parciais e procedimentos. O modelo de execução do sistema de regras de Postgres é definido a nível de tupla. Se o evento e a condição especificada são verdadeiras para a tupla atual, então a ação ela é executada. Ele também incorpora algumas técnicas de otimização, entre elas a execução a nível de tupla e a reescrita da consulta. Aqui está algumas aplicações dos bancos de dados ativos. Eles podem ser usados em aplicações financeiras, aplicações de negociações de commodities de moedas, por exemplo. Eles também podem ser usados em aplicações de controle de produção industrial, como na manufatura integrada por computador ou no controle de inventários, e também podem ser usados no monitoramento de controle. Um exemplo é o controle de tráfego aéreo. Essas aqui foram as nossas referências. E muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição no fórum da disciplina.